Fala, meus queridos amados do YouTube, tudo belezinha com vocês? Meu nome é Albiratan Rodrigues, não que vocês não saiba, já tem 3 vídeos que eu gravei aqui no YouTube. Eu tô até cansado de tanto repetir o meu nome. Pessoal, mais uma vez sejam bem-vindos ao canal Apicultura. Hoje eu preparei mais um conteúdo. Como sempre, eu tenho o costume de dizer que talvez haja a possibilidade de haver mais do mesmo. Mas na possibilidade, na dúvida, a gente improvisa, né, gente? Então, eu preparei a aula de número 4, que vai falar sobre como escrever bem. Eu preparei essas 5 aulas, né? Estamos na penúltima aula, que é esta aula aqui deste vídeo. Não se esqueça, eu não gosto muito de pedir, mas se você puder, por gentileza, faz uma propagandinha aí do nosso canal, viu? Para quem gosta de escrita, quem gosta de escrever livros. E também para quem não gosta, né? Tem gente que não gosta, mas gosta de assistir e pegar umas dicas legais, não é? Então, se inscreva no nosso canal. Não precisa dar like não, porque isso não influi nem contribui. Mas se inscreva no nosso canal e compartilhe os nossos vídeos, viu? Compartilhe aí nos grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais e onde mais você quiser. Se você quiser baixar os vídeos e compartilhar, fique à vontade, viu? Só não vá vender DVD pirata e nem curso com os meus vídeos não, porque senão aí vai dar porrada, viu? Bom, gente, chega de enrolação, vamos para a aula de número 4, viu? Gente, nas aulas passadas eu teve muitos tópicos que eu falei eu mais do mesmo, as mesmas coisas, mas é porque assim é muito difícil produzir um conteúdo que seja diferente, sabe? Esses conteúdos eu criei de mim mesmo, foi do meu ponto de partida mesmo. Eu não peguei da internet, eu não baixei, apesar de que ontem mesmo, perdão, ontem mesmo eu baixei alguns conteúdos da internet falando sobre escrita criativa. E aí eu estou guardando esses conteúdos para quem sabe, não é certeza, para quem sabe eu fazer uma interpretação de texto para eu compartilhar o conhecimento. Eu ir lendo para vocês e falando sobre cada tópico, viu, gente? Mas isso é uma coisa que eu vou me organizar primeiramente, porque esse conteúdo não é de minha autoria, é de outros autores, não é, é de outros escritores, beleza? Então eu tenho que estudar para isso, porque assim, o que eu escrevo, é claro que eu vou entender aquilo que eu escrevo, mas aquilo que os outros escrevem, eu não vou entender precisamente. Eu vou ter que ler uma, duas ou 3 vezes, sei lá, 10 vezes para poder compreender o sentido completo de cada tópico, de cada frase, de cada slide, certo? E também eu estou preparando aqui mais um material aqui para vocês. Depois, assim que nós completarmos as 5 aulas, ou seja, está faltando apenas mais um vídeo para eu postar aqui no YouTube, no canal Apicultura. E eu estou preparando uns materiais aqui, uns e-books, né? Tem um livro Jornada do Escritor, do Christopher Vogler. Tem, tem a Ana Holanda, que é Como se encontrar na escrita. Eu vou ver direitinho qual o primeiro ponto de partida que fica melhor para a gente iniciar. Fazer a leitura, porque assim, eu não quero ser pedante a ponto de ficar somente nas minhas palavras, beleza, gente? Eu quero poder beber de outras fontes, não é? Porque a gente sozinho, a gente pode produzir muitos conteúdos, mas a gente precisa beber de outras fontes para a gente adquirir mais experiência, beleza? Então, dadas as circunstâncias, gente, vamos lá para a aula de número 4. Deixa eu só desabilitar aqui a câmera aqui do meu celular, só um minutinho, viu? Como escrever bem? Gente, é claro que essa pergunta tem em todos os slides, todas as apresentações do PowerPoint, e eu sempre faço uma pequena introdução. Lembrando, gente, quando eu falo como escrever bem, eu estou me referindo ao contexto de escrever uma narrativa. O que é uma narrativa? Uma narrativa é uma descrição de fatos que se sucedem, ou seja, que acontecem, é,
cronicamente ou anacronicamente, né? Vai depender da intenção do autor, certo? Então aqui eu estou me referindo à narrativa, seja conto infanto-juvenil, pode ser pode ser uma crônica, pode ser um romance, pode ser um livro de terror, pode ser um livro de fantasia, certo? Renata, por que é que você fica repetindo as mesmas coisas todos os vídeos? É porque é o seguinte, gente. Na aula de número um, eu não fui específico. E na aula de número 2, se eu não me engano, eu também não fui específico. Então, eu estou sendo transparente e específico com vocês, porque é o seguinte: eu poderia, assim, como escrever bem? Se eu for generalizar, talvez muito provavelmente o internauta, a pessoa que estivesse me assistindo, iria interpretar no sentido amplo da palavra, no sentido geral, ia pensar que eu ia ensinar a escrever uma monografia, escrever bem um ensaio, escrever bem um artigo, escrever bem uma redação, e não é bem isso que eu estou dizendo, eu estou me referindo ao contexto narrativo, certo? Do contexto da narrativa. Então, se atente bem para essas informações, para que você mais na frente não venha se confundir e no final das contas você acabe se frustrando, beleza, pessoal? Passo 1. Procure ao máximo possível a originalidade. Procure ao máximo possível a originalidade, certo? O C.S. Lewis, que é o autor de As Crônicas de Nárnia, ele sempre dizia que ninguém é 100% original. Como eu falei nas aulas anteriores, é, é, desse, a partir desse ponto de vista, de fato, é praticamente impossível ser original. Por quê? Porque você vai se utilizar de elementos que já existem, certo? Então, como eu falei anteriormente, nas aulas anteriores, você pode até pegar um dragão e colocar no lugar da cara do dragão, do rosto do dragão, você pode colocar a cara de um macaco. Você pode colocar as unhas, os pés de galinha. Você pode colocar o rabo de, sei lá, de uma zebra. Você pode colocar esse dragão da cor de um camaleão, sei lá. Você pode inventar do jeito que você quiser. Mas se você observar, você está apenas copiando mais do mesmo. Ou seja, perdão, você está apenas se utilizando de elementos que já existem na natureza. Certo? Tudo isso já existe na natureza. E não tem para onde você correr. Certo? Eu procuro mais esse quesito aí da originalidade quando eu estou escrevendo os meus livros, quando eu estou escrevendo a saga O Nome do Mal, que é uma saga de fantasia sombria, né, que é chamada Dark Fantasy, certo? E para mim é muito difícil ser original porque assim, na fantasia, a fantasia é dona disso, né, gente? A fantasia é dona de criar coisas, chamar à existência coisas que não existem, certo? E fica difícil competir, certo? Se você pegar o símbolo, o dragão como símbolo da fantasia, o dragão é um dos maiores símbolos da fantasia, certo? Dragão é um conceito muito clichê, é um elemento muito clichê nos livros de fantasia. Faz sucesso? Faz, porque caramba, é um animal legal, assim, apesar de não existir na realidade. Mas assim, dentro do contexto da literatura fantástica, é algo supimpa, tá entendendo? É algo sobrenatural, podemos assim dizer. Mas assim, é algo que já não é muito novo, né? Então você tem, por exemplo, o filme Coração de Dragão, que fez muito sucesso, já passou várias vezes na Rede Globo e em outras emissoras também. Você tem aquela animação que faz bastante sucesso, que é muito bem feita, diga-se de passagem, Como Treinar o Seu Dragão, certo? Você tem Hobbit, que tem a figura de dragões, né? Que é do mesmo criador de Senhor dos Anéis, The Hobbit. Então, o dragão, ele já é um conceito muito antigo na literatura fantástica, certo? Então, você precisa buscar ser o mais original possível. Ah, Miranda, mas você não acabou de dizer que é impossível ser original? Gente,
Eu estou seguindo a linha de pensamento do C.S. Lewis, o autor de As Crônicas de Nárnia, né? Assim, originalidade não é simplesmente você pegar elementos de uma coisa já existente e colocar na sua narrativa. Originalidade é você criar, por exemplo, o Tolkien, o autor de Senhor dos Anéis. O Tolkien, ele se utilizou, ele inventou palavras que não existiam no vocabulário do idioma inglês, certo? Eu não vou te dizer aqui quais foram as palavras que ele inventou, porque eu nunca li a trilogia Senhor dos Anéis. Mas ele inventou palavras, certo? Ele inventou idiomas que não existem no mundo. Se você parar para pesquisar, aqueles idiomas que são falados na saga O Senhor dos Anéis, você vai perceber que aquilo ali é um idioma inventado, é coisa da invenção da cabeça humana. Por que que ele fez isso? Porque caso você não saiba, o, o Tolkien, ele era filólogo, se eu não me engano. Ele estudava a importância, a influência da língua do idioma, certo? Da língua como idioma, não é da língua o membro do corpo humano, não. É a língua como idioma, certo? Como um instrumento de comunicação do ser humano. E, por exemplo, eu mesmo bebi um pouco dessa fonte, por exemplo, eh, na, na maioria dos capítulos da saga O Nome do Mal, o nome dos personagens fui eu que inventei. Apu, Nicafilemos, Maderbil, Toy, tá entendendo? É, são nomes que eu inventei, Cameos, certo? Nomes que eu mesmo inventei. Eu não tirei da internet, não, eu mesmo inventei. E eu pretendo colocar nos próximos capítulos alguns povos de algumas nações que falam outros idiomas, certo? Para dar um tom mais, assim, literatura fantástica, né? Para dar um upgrade, digamos assim, na narrativa, certo? Mas é só para tornar mais interessante a narrativa. Então, procure ser o máximo possível original, certo, gente? A gente vê vários exemplos. Por exemplo, você já assistiu o seriado Chaves, né? Que não passa mais no SBT. Pois é, o seriado Chaves, o Chaves, que era o Roberto Gomes Bolaños, ele ele além de ator, ele era escritor, ele era o próprio roteirista da série, né? Os personagens são criação dele, ah, os bordões que ele criou são frases inventadas, criadas por ele, não é? E tem um episódio lá que a Chiquinha pergunta quem é o novo amigo do Chaves, e o Chaves fala, é, não é nem o novo amigo, tem um episódio, perdão, deixa eu me retratar aqui. Tem um episódio que o Chaves ele faz um desenho, porque o professor Girafales ele pede para os alunos dele fazerem um desenho. E aí o Chaves faz um desenho totalmente inusitado, né? Ele faz aquele desenho e ele faz uma coisa tão esquisita que nem mesmo ele conseguiu explicar. E o professor Girafales pegou o papel e perguntou: que é isso, Chaves? Que desenho é esse? Aí o Chaves disse: isso aí é uma chinforínfula. Chinforínfula. É uma chinforínfula. Aí o professor Girafales: chinforínfula? O que é isso? Eu não sei, é tipo um negócio assim. Aí ele vai tentar explicar, mas não consegue, porque é uma invenção da cabeça dele. Então, essa palavra, se você parar para pensar, foi invenção da cabeça do Roberto Gomes Bolaños. Tá entendendo? Por exemplo, naquele episódio, eu só tô citando alguns exemplos de originalidade, viu, gente? Para vocês se destacarem aí no seu processo criativo, para vocês saberem se distinguir no processo da literatura, certo? Da escrita criativa. Tem um outro episódio que eu gosto muito, gente, do Chaves, que ele tem umas passagens muito bacanas para a gente refletir. Tem um episódio que o professor Girafales faz um concurso de desenho. E aí o professor Girafales ele prometeu um pacote de biscoitos, né?
uma caixa de biscoitos para quem ganhasse o concurso. E aí o Chaves e o Kiko participaram desse concurso, né? E o, o Kiko mostrou o desenho dele, se eu não me engano, e o Chaves. Não, o Kiko não mostrou o desenho, mas o Kiko tinha combinado com o Chaves, o Kiko era todo malandro, né? O Kiko disse pro Chaves que se ele entregasse se ele dissesse que foi não, eu errei aqui, gente. Perdão, é porque tá dando bug aqui na minha cabeça. Resumindo a história, para não constranger vocês, no final foi o Chaves quem ganhou, né? Porque foi o Chaves que disse que aquele desenho era dele. E, se eu não me engano, o desenho era do professor Girafales, né, com corpo de linguiça, e a cabeça dele mesmo, né, do professor Girafales. E o Chaves pensou que o professor Girafales fosse brigar com ele, né? Mas ele não brigou, ele disse que era uma verdadeira obra de arte, mas teve outra, e o Chaves acabou ganhando o pacote de biscoitos, né, a caixa de biscoitos. E aí o Keiko chora e aí o episódio termina, né? Tem esse desfecho, né? Esse desfecho que é bem engraçado. Só que o Chaves havia feito outros desenhos. Ele fez um tabuleiro de xadrez para principiantes. O tabuleiro de xadrez só tinha 4 casas. Ele fez outros desenhos muito criativos. E o professor Girafales ele sempre perguntava: Chaves, o que significa isso? Aí o Chaves dizia: Ah, isso aí não sei o que, é isso aqui. O Chaves apresentou outro desenho que era um sanduíche com um ovo ainda dentro da casca e tinha a parte de cima e a parte de baixo, né, do pão, o pão superior e o pão inferior. Aí o professor Girafales perguntou: o que é isso, Chaves? Aí ele falou: meu café da manhã. Tem umas frases bem. Frases não, tem umas coisas bem filosóficas no Chaves, né, gente? Se a gente parar para pensar. Então vamos a prosseguimento, gente, a nossa aula. Passo 2. Procure sempre aprofundar-se na temática e no gênero que você está escrevendo. Gente, conforme eu falei antes, cada capítulo fala sobre um determinado assunto. Existem capítulos consecutivos que falam a mesma coisa, né? Seja amor, romance, perdão, rancor, guerra, paz, briga, confusão, não é? Sei lá, crise financeira e por aí vai. Existem várias temáticas para se abordar. Mas você tem que se aprofundar na temática, dentro dessa temática que você está abordando, não é somente descrever de uma forma mecânica, gente. Lembram-se do que eu falei da escrita mecânica, conforme eu abordei nas aulas anteriores? Você não pode simplesmente escrever de uma forma mecânica, como se estivesse apenas contando uma história insossa. Que é uma história insossa? É uma história que não influi nem contribui. É uma história que não influencia o leitor, que não faz com que ele se sinta parte da história, certo? Então você tem que se aprofundar na sua temática para você mostrar que realmente você domina aquele conteúdo, né? Para mostrar que você é autoridade naquele conteúdo, certo? Por exemplo, eu estou escrevendo um romance étnico-racial que defende o negro na sua totalidade. E, por exemplo, eu não sou formado em ciências humanas e nem sou formado, não, assim, sou militante da causa étnico-racial, mas não sou um militante ativo, entendeu? Eu simplesmente defendo os direitos étnico-raciais. E pelo fato de eu não ser um defensor, isso faz de mim inferior aos que defendem a causa? Não. Eu posso escrever uma obra que represente os negros, certo, gente? Isso não quer dizer que eu vai escrever só romance branco, né? Não, eu posso escrever um romance negro. Por que não? Por que eu não posso fazer diferente, né? Se é de originalidade que se destacam os escritores, não é? Tem que ser original, escrever uma coisa diferente, certo? É claro, sem desprezar as outras obras dos demais autores, mas eu vou fazer o meu e aí a minha voz vai ecoar no meio do deserto.
Então procure aprofundar-se na temática e no gênero que você está escrevendo. Você está escrevendo o que é romance? Se aprofunde no romance. Você está escrevendo o que? Terror? Então assista filmes de terror, leia artigos que falam sobre terror, monografias que falam sobre o gênero terror, leia alguns livros do Stephen King, que a maioria dos livros dele são livros de terror. Leia autores renomados como Edgar Allan Poe, que foi considerado o bruxo do terror na época dele, certo? Então, você está lendo o quê? Romance? Leia John Green. John Green, autor de A Culpa é das Estrelas. Leia 50 Tons de Cinza. Leia Crepúsculo, certo? E leia outras obras do gênero romance para você se aprofundar. Que aí você vai perceber que cada autor tem o seu próprio dilema, que cada autor, cada escritor tem o seu próprio bordão, que tem a sua própria impressão digital. Você vai perceber que cada um deles escreve a sua própria história de um jeito diferente, certo? Mas que todas são interessantes, levando em consideração esse ponto de vista. Então, se aprofunde na temática e se aprofunde no, no gênero do qual você está escrevendo. Lembram-se do que eu falei nas primeiras aulas? Pesquisa, gente, pesquisa. Pesquisa diz muito sobre o autor. Um autor que não pesquisa, ele ele pode até escrever assim, tem um gancho magnético, né? Aquele poder de atração, de atrair os leitores dele. Só que se ele não pesquisar, não vai adiantar muita coisa, porque quanto mais pesquisa, mais profundidade existe da parte do processo criativo do escritor, gente. Quanto mais pesquisa é uma das bases fundamentais para o ingresso, ou seja, para o progresso do escritor, viu, gente? Passo de número 3. O vilão nem sempre pode ser traduzido como algo concreto. Gente, a gente não pode se pegar aos estereótipos. Eu vou ver se eu preparo uma aula falando só sobre estereótipos, né? Por exemplo, o livro do Christopher Vogler fala sobre mais de 20 estereótipos de personagens, né? Agora é o seguinte, o vilão nem sempre o vilão é, é uma pessoa, ou então um animal, ou então um objeto. É algo concreto. O que é algo concreto? É aquilo que se pode apalpar com as mãos, certo? É aquilo que se pode tocar, sentir, cheirar, ver, ouvir. Tudo isso é concreto, entendeu? Não sei se você já assistiu aquela aula de língua portuguesa que fala sobre substantivo abstrato e substantivo concreto. Exemplos de substantivo abstrato: sonho, alegria, emoção, amor, tudo isso é abstrato. Por quê? Porque a gente não toca essas coisas. Muito embora a alma humana possa senti-la, né? Mas coisas concretas, tijolo, cadeira, janela, porta, cama, travesseiro, isso é coisa concreta, entendeu, gente? Então cuidado, gente, o vilão, ele nem sempre, não se apegue a essa ideia, esse estereótipo do, do vilão que é uma pessoa, tem que ser uma pessoa, tem que ser um animal, tem que ser alguém, uma pessoa física. Nem sempre, gente. Se você parar para observar, é, vou citar aqui um filme que fez muito sucesso, tanto o filme quanto o livro, A Culpa é das Estrelas, do John Green. É, o grande vilão da Hazel Grace não foi o Peter. Engana-se quem pensa que o grande vilão da Hazel Grace foi o Peter Van Houten. Pode ter sido um vilão, né? Porque ele era contra as ideias, as ideologias da Hazel Grace, né? Só que assim, o grande vilão da Hazel Grace foi o câncer, né? Eu não sei nem se pode falar essa palavra aqui, porque o YouTube tem as políticas, as diretrizes dele, são umas políticas rigorosas, né? Mas é o seguinte, o grande vilão da Hazel Grace é o CA, né? Para não falar a palavra, né? É o CA, o grande vilão dela, né? E tá dentro dela, né? Então, às vezes, o grande vilão, o vilão da narrativa, ele tá dentro de você, gente. Às vezes está dentro de você. Pode ser, o grande vilão, o que é o vilão? Qual é o conceito da palavra vilão?
Vilão é tudo que é contra, dentro da literatura, o vilão é tudo que é contra o protagonista, certo? Então, o vilão, por exemplo, eu vou citar outro filme aqui que fez muito sucesso, é The Green Mile, A Milha Verde, que foi traduzido aqui no Brasil como A Espera de um Milagre, que passou, já reprisou várias e várias vezes no SBT, que na minha humilde opinião foi o melhor livro que o Stephen King escreveu. Um romance muito porreta mesmo, viu, gente? Muito bom mesmo. Eu ainda tenho um sonho de comprar esse livro para eu ler. Mas enfim, o grande vilão do rapaz lá do Tom Hanks, que fazia o papel do guarda, né, da penitenciária, o grande vilão dele foi o poder que o John Coffey transmitiu para ele, que foi a longevidade, que foi o fato de ele poder viver mais de 100 anos, tá entendendo? Tanto é que você pode observar, depois dá uma passada lá, dá uma assistida lá no filme que você vai ver que o personagem, que por exemplo a história se passa no passado, né? Ele já tá velho, né? O, o personagem lá, que é o Tom Hanks, ele já tá velho, ele tá descrevendo como foi o passado dele, né? E aí ele fala, pode perceber na narrativa, ele fala que o grande que a longevidade, o fato de ele viver vários anos, foi como uma praga para ele, porque ele teve que sofrer mais ainda, né? E é claro, isso é bem lógico, né? Quanto mais você vive, mais você sofre, não é? E é o seguinte, então esse foi o vilão do personagem, né? Mas pelo menos para mim o protagonista é o John Coffey, né? Pra mim é o John Coffey, tá entendendo? E tanto é que esse é um personagem que cativou e nos fez chorar assistindo esse filme, né? Eu, pelo menos, eu sou. E eu não sou manteiga derretida, não, viu, gente? É porque eu chorei mesmo assistindo o filme. O filme, ele é muito cativante, tá entendendo? Então, gente, o vilão, nem sempre é algo concreto, belezinha? Entenderam aí? Estão entendendo? Tá bem explicadinho aí a lição, tá explicadinha. Eu estou explicando bem detalhadamente, gente. E eu tenho que explicar para vocês porque é o seguinte, é muito sem graça eu simplesmente pegar um slide aqui e fazer só a transliteração. O que é a transliteração? Só ler. Eu só leio e não dar a minha opinião em cima dar a minha interpretação, a minha valia em cima dessa afirmativa. Tá entendendo? Aí fica sem graça, né? E eu tô me empenhando ao máximo para trazer um conteúdo inovador que seja diferente para vocês. Então eu tenho que falar, né? Por mais que demore, por mais cansativo que seja, mas eu tenho que falar. Passo de número 4. Sempre haverá um conflito a ser resolvido. Gente, todo filme, toda série, toda novela, todo conto infanto-juvenil tem um conflito para ser resolvido. Esse conflito, ele pode se traduzir, ele pode se transliterar, ou seja, ele pode ser uma coisa interna do personagem, pode ser sei lá, um defeito físico, né? Pode ser uma doença, pode ser uma mágoa, pode ser uma ideia equivocada do protagonista ou de qualquer outro personagem da sua narrativa, certo? O conflito, geralmente quando a gente fala em conflito, é porque a gente está muito apegado a essa ideia, esse conceito da literatura fantástica, que tem que haver uma guerra e todo mundo se matando e se degladiando e se batendo, um com espada, outro com porrete, outro com cada um dando a porrada no outro, todo mundo se matando, tiro, fogo e bomba. Não é bem assim, gente, não é por aí. Conflito, gente, nem sempre é no sentido literal, no sentido físico, nem sempre no sentido literal. Conflito, às vezes é o conflito de ideias, conflito de emoções, certo? Conflito de opiniões, porque muitas vezes, ou então na maioria das vezes, perdão,
os personagens não concordam uns com os outros, estão entendendo? Então sempre vai ter um conflito, tá entendendo? O conflito pode ser um problema a ser resolvido, né? Isso é um conflito, tá entendendo? A personagem da minha narrativa, né, que é o Black Forever, é, o Amor é Negro, ela tem um conflito, que é a questão da desigualdade racial, é o preconceito por parte da sociedade. Isso é um conflito. E é uma coisa que ela tem que combater, porque enquanto ela estiver presente na narrativa, ela tem que combater isso. Por que o Biratã? Porque senão não vai ter história, gente. Não tem. Por exemplo, por exemplo, o personagem, o, o Jeremias, que é o primo do Nonato, na narrativa do Black Forever, que é o meu novo livro, ele tem problema que ele é um fumante, ele é um viciado em cigarro, entendeu? Isso é um conflito, né? A questão do vício, certo? O Eduardo, que é um feirante, é um vendedor de legumes e verduras, ele tem outro conflito. É outro personagem que sofre um conflito, que é o conflito da, da parte das péssimas condições de trabalho. Então ele enfrenta a crise, a crise econômica financeira. E ele tem que se virar nos 30 para vender o peixe dele, entendeu? Isso é conflito. Né? Tem a Júlia, que é a funcionária que trabalha no caixa de um supermercado, ela tem um conflito. O conflito dela é o patrão, é o gerente do supermercado que humilha ela, não é? E impõe as ordens a ela, entendeu? Então tem que ter um conflito, gente, certo? Se for tudo. Biratã, eu posso muito bem escrever uma história que começa bem e termina bem. Pode, cara, você pode escrever, afinal de contas a história é sua. Mas, gente, não pode fazer sucesso? Pode. Pode fazer sucesso? Pode. Mas dificilmente você vai cativar a atenção do seu público, dos seus leitores, entendeu? Porque toda narrativa tem que ter um conflito, tá entendendo? Tem que ter um conflito, certo? Se você observar, eu vou citar mais uma vez, gente. Não é só porque é meu conto favorito, meu livro favorito, não. É porque Alice no País das Maravilhas tem muita coisa bacana para ensinar pra gente. Alice no País das Maravilhas, a menina, né, tá lá com a, sei lá, a irmã, a madrasta dela, e ela tá lendo um livro para ela, só que aí ela pega no sono, porque ela cai na zona do tédio, né? E ela tem o sonho, né, esquisito, que é o País das Maravilhas, e acontece blá 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 blá. Tudo lá acontece. E depois ela acorda e simplesmente vai para casa. Acabou. Acabou-se por aí, entendeu? Mas qual foi o conflito dela? Teve um conflito? Teve. O conflito dela é que ela não entendeu o sonho. E o que é que o Lewis Carroll quer nos ensinar, o autor de Alice no País das Maravilhas? Que as crianças, elas ainda não têm maturidade o suficiente para compreender os seus sonhos. Que é preciso estudar, estudar, estudar para compreender mais como funciona a mente humana, certo? E é claro, tem tantas outras mensagens bacanas que são passadas através da obra, que eu acabaria desfocando a atenção aqui da aula. Mas, gente, tem que ter um conflito. Tudo tem um conflito, entendeu? Conflito de ideias, conflito, problemas na vida social, tá entendendo? Conflito de inimizade, tá entendendo? De indiferenças, tá entendendo? Tudo isso é conflito, gente. Conflito é um problema. O que é o conflito? O conflito é aquela continha de matemática que você vai resolver. É aquela continha de equação do segundo grau que tu vai fazer o esforço mínimo para poder tirar uma nota boa na prova. O conflito é aquela prova, aquela avaliação diagnóstica de trigonometria que você não estudou e que você vai ter que se virar nos 30 para poder responder, dar as respostas corretas, entendeu? Porque na maioria das vezes o protagonista não está preparado para resolver o conflito, não é? Mas aí é como se diz,
É para isso que a gente vai escrevendo os capítulos, a gente vai moldando o caráter do personagem, do protagonista e dos outros personagens também. A gente vai moldando o caráter desses personagens a cada capítulo, a cada página. Para quê? Para que esses personagens possam enfrentar a batalha final, certo? E a batalha final se resume só a questão de bater a biela, de falecer. Não. Enfrentar o conflito final. O conflito final nem sempre é uma guerra, gente. O conflito final nem sempre é uma guerra entre duas nações, entre duas pessoas. Não. Isso é característico do estereótipo do bem e do mal, né? Da batalha final, né? Mas é o seguinte, conflito final é a última luta que você vai resolver. Pode ser um problema, pode ser uma audiência no tribunal, tá entendendo? Pode ser uma prova de língua portuguesa, pode ser qualquer coisa, gente. Mas a gente não pode se apegar a esse conceito aí de que conflito final é a batalha entre duas pessoas em que uma está com a espada e a outra está com um tridente. Não, gente, pelo amor de Deus, isso aí não, tá entendendo? Esses aí são os estereótipos, isso é típico da literatura fantástica. Porque em todo livro de literatura fantástica tem que haver o bem e o mal. Isso é característico, isso faz parte de todos os livros de literatura fantástica. Sempre tem um lado bom e o lado ruim, e tem que haver um conflito final, né? Tanto é que o conflito final está presente nos três livros das Crônicas de Nárnia. Conflito final, essa batalha que eu me refiro, a guerra entre duas pessoas ou então entre duas dinastias, dois povos, duas nações, está presente, gente, em Senhor dos Anéis. A partir do filme, desde o primeiro filme você percebe isso, tá entendendo? Mas conflito, você fique sabendo a partir de hoje, viu, gente? Mude a sua mente. Conflito final é muito mais do que uma batalha usando espadas e armas. Conflito final é a resolução de problemas, tá entendendo? É o conflito final, entendeu, gente? Esse é o conflito final, certo? Então vamos continuar, viu, gente? Passo de número 5. A capa, o prefácio e as considerações finais do livro não devem ser considerados como prioridade. Pirata, por que que você está falando isso? Porque, pessoal, é o seguinte: tem muita gente que fica muito preso à questão da capa, do prefácio, das considerações finais, do sumário, desses elementos que são as preliminares ou então os elementos finais do livro. E eu digo para você não ficar neurótico com isso. Por quê, Biratã? Porque você está dizendo uma coisa dessas. Eu estou dizendo isso porque eu me preocupava bastante com esses tópicos, está entendendo? Se você observar, dependendo do seu livro, o prefácio, geralmente uma página já é o suficiente para explicar o teu prefácio, certo? Tem gente que escreve mais de uma página? Tem, mas para mim uma página tá bom. Dá para fazer uma boa apresentação do conteúdo que o livro contém. As considerações finais é o apanhado geral que você vai ter do livro, entendeu? O sumário nada é do que uma organização, uma estrutura, uma apresentação dos capítulos e das páginas que o seu livro possui. Só isso, gente. A capa é a capa não é a identidade dos. Engana-se quem pensa que a capa é a identidade do livro. É não, gente. A identidade do livro é o miolo do livro, é o conteúdo do livro. Essa é a verdadeira identidade. A capa é só uma apresentação daquilo que você defende, da sua obra, certo? A capa é como se fosse a foto do RG, certo?
A capa é como se fosse a foto 3x4. Você tem RG aí? Tem. Pois é, a capa é como se fosse a foto do seu RG. Mas o conteúdo do seu livro é o número do seu RG. É o registro geral do seu documento. Se você arrancar a foto 3x4, o RG não vai perder a sua validade. Mas se você rabiscar, se você rasgar ou até mesmo apagar o número do seu RG, aí você vai ter que tirar outro documento. Por quê? Porque o número do seu RG é o que identifica você, certo? Então, essa questão gera muito pano para manga, gente. É uma discussão muito ampla. Tem gente que pensa que capa é tudo. É não, gente. Capa é só uma apresentação, tá certo, gente? É só a questão da aparência, é só a interface. É só a aparência, gente. É só para ver o que é que o teu sobre o que o teu livro vai falar. E nem todo livro mostra exatamente sobre a capa mostra exatamente sobre aquilo que o livro fala. Tem capas nada a ver, nada a ver, entendeu? Tem capa aí que não tem uma coisa, um pingo de representação, representação literária. Tem capa que não representa o texto que você escreveu, entendeu? Então, a capa, o prefácio e as considerações finais do livro não devem ser considerados como prioridade. Beleza, pessoal? Vamos prosseguir. Passo de número 6. Prenda a atenção do seu leitor a cada página. Gente, há controvérsias nisso aqui. Por quê? Porque é o seguinte, deixa eu dizer aqui para vocês. Isso pode viciar o leitor, certo? Eu disse para vocês nas aulas anteriores que pelo menos a minha meta é fazer melhor a cada página. É fazer um capítulo cada vez melhor, para que isto seja um degrau de uma escada, né? Cada capítulo é um degrau diferente da escada, no qual o leitor vai subindo, certo? Mas tenha cuidado, se você está inseguro, certo? Isso já é uma dica. Eu acho que eu estou dando essa dica já é para escritores profissionais, tá entendendo? Já que você está começando agora, analise primeiro se você tem essas condições de manter essa qualidade da narrativa, de manter essa qualidade aí da narrativa, gente. Se você não tiver, se vocês não tiverem essa capacidade de manter a qualidade da narrativa, isto é, de fazer melhor a cada capítulo, a cada página, nem tentem, pessoal, porque isso vai acostumar muito mal o, o seu leitor, entendeu? O seu leitor ele vai ficar insatisfeito, vai ficar descontente, ele não vai gostar, viu, gente? Só faça isso se você tiver certeza daquilo que você está escrevendo, do conteúdo que você está produzindo. Do contrário, é melhor nem fazer isso. O melhor é você escrever normalmente, vai escrevendo normal e acontece, gente. Eu, por exemplo, tem o Código da Fantasia, que é foi o meu primeiro livro de literatura fantástica. Tem capítulos que são piores do que os anteriores. Mas isso anula a minha criatividade? Não, de forma alguma. Apenas quer dizer que esses capítulos não são melhores do que os anteriores. Tá entendendo? E assim, o leitor ele não pode ser ingrato a esse ponto também. O leitor não pode parar de ler só porque ele não gostou do capítulo e pronto, acabou. Se ele vai parar de ler aquele livro. Não, não pode ser assim, né? Quer dizer que se o escritor acertar 99 vezes, o leitor aplaude. Aí se ele errar na centésima, aí o leitor vai vaiar ele e as outras 99 que ele fez. Tá entendendo? Então não pode ser assim, né? É porque assim, nossa sociedade é uma sociedade muito excludente, tá entendendo, pessoal? Hoje a coisa tá muito coisificada, entendeu? A coisa tá muito banalizada. O negócio tá muito bagunçado, entendeu, gente? E não é bem assim. É claro que todo leitor tem o direito de criticar. A gente escuta as críticas, né, gente? Tem até sites aí de Metacrítica, tem sites aí que você mete o pau nos escritores mesmo. Você fala, olha, esse livro é muito ruim,
é muito ruim, é péssimo, esse livro fala disso, fala aquilo, o autor esqueceu de falar sobre isso, sobre aquilo. É normal, isso aí é democrático, gente, é direito, é do livre-arbítrio de cada leitor. Todo mundo tem o direito de expressar sua opinião, mas tem que criticar a obra, não é o escritor, tá entendendo? Ah, Breta, mas não faz sentido. Se eu estou criticando a obra, eu tô criticando o escritor, porque foi ele quem escreveu a obra, sim. Mas não precisa você também descaracterizar, desvirtuar, denegrir a imagem do leitor, não, entendeu? Porque ele escreveu, sei lá, 50 livros, aí ele escreveu dois ou três livros que não são legais, não são bacanas. Aí você vai crucificar ele. Não, tudo bem, gente. Você pode dar opinião. Dizer, olha, não gostei, não foi bacana, não foi uma leitura assim complementar, não atendeu às minhas expectativas, mas, né, o famoso mas eu acho o escritor genial. O escritor é gente boa, é uma pessoa que sabe se comunicar, já compareceu a vários programas de televisão, é um bom escritor, né? Mas eu não gostei dessa obra. Tudo bem. Agora você denegrir a imagem do leitor, que o leitor denegrir a imagem do escritor, que o escritor é burro, é jumento, é cavalo, é não sei o quê, é, sei lá, ficar rotulando ele de vários e vários nomes e xingando, né? Isso é muito feio, viu, gente? Aqui eu já estou dando uma aula de ética, não é nem uma aula sobre escrita criativa. Passo de número 7. Você pode descontrair a leitura do leitor de vez em quando. Biratã, perdão. Biratã, o que é que você está querendo dizer com isso? Você pode descontrair a leitura do leitor de vez em quando. Gente, não é porque você está escrevendo um gênero. Por exemplo, eu vou citar alguns exemplos aqui. A maioria dos filmes de terror tem uma ou duas piadinhas, dois momentos descontraídos. Por quê? Você pode até se perguntar, por que se é filme de terror? Devia ser a questão do hack and slash, né? Da questão do suspense, do medo. Devia ser isso toda hora, mas não, gente. O filme de terror não é só sangue, não é só é, mutilação, não é só isso, não. Filme de terror tem cena de sexo, tem beijo, tem abraço, tem momento de drama também, certo? Não é porque você está escrevendo um único gênero que você não possa inserir elementos de outros gêneros. Não é porque, por exemplo, não é porque eu esteja escrevendo uma história engraçada que eu não possa colocar um personagem chorando. A pessoa vai perguntar, ué, mas não é obra humorística? Não é uma coisa engraçada? Por que tem gente chorando aqui nessa história? Porque, gente, é o chamado descontração, momento descontraído. Você está pulando um pouquinho fora do gênero para poder inserir outros elementos de outros gêneros, tá entendendo? Existe o romance dentro do gênero literatura fantástica, existe. O príncipe se apaixona pela princesa, isso é romance. Isso aí é questão da paixão, né? É o desejo de um pelo outro. E nem por isso a literatura fantástica perde a sua identidade, tá entendendo? Então você não precisa se apegar àquela escrita mecânica, tipicamente mecânica, aquela escrita engessada e querer falar toda hora só de uma única coisa. Insira elementos de outros gêneros na sua narrativa para descontrair o leitor, para gerar aquela sensação de catarse que é catarse, não é catarro não, viu gente? É catarse, que é aquela sensação de alívio no, no leitor. Às vezes você está assistindo aquela peça de teatro, aí é, tem aquela cena que é muito engraçada, e você acha tão engraçada aquela cena que você acaba passando mal de tanto rir, mas tem que ter um momento de alívio,
né? O sentimento de catarse, né? Tem que pular para um outro gênero, para não fazer você ficar só sorrindo, entendeu? Porque aí senão você vai passar mal, vai acabar indo parar no SUS, entendeu? Você vai para ambulância, viu, meu amigo? Já imaginou uma peça teatral que você morre de rir do começo ao fim? Eu não, bom, eu nunca assisti. Eu sei que existe, né? Mas assim, eu nunca assisti, particularmente eu nunca assisti. Eu bem quisera poder assistir para saber se eu aguentaria tamanha façanha, mas eu acho que melhor não, porque assim eu sou um cara muito fácil, é muito fácil de arrancar riso de mim, viu, gente? É muito fácil. Então, você pode descontrair, entendeu? Pode tirar aquela onda como escritor, pode tirar aquela ondinha, bancar o surfista com o leitor, tá entendendo? Ele percebe, o leitor ele pode não ser graduado em letras ou em qualquer outro curso, mas o leitor ele percebe quando a leitura está boa e quando a leitura está ruim. O leitor sabe disso, gente. Ele sabe disso. Passo de número 8. Esse aqui eu vou ter que ler bem devagar para não atropelar as palavras. Espera aí, diz assim: cuidado quando você for citar alguma obra ou quando for inserir alguma música de algum compositor na sua obra. Isso pode causar direitos autorais e você será prejudicado ou prejudicada. Sempre que você for citar alguma obra de propriedade de terceiros, procure sempre prestar os devidos créditos. Gente, isso é uma coisa que já aconteceu com muitos escritores, certo? Você vai, a não ser que seja uma apresentação musical, né? Porque tem umas cenas que são musicais dentro da narrativa. Mas se for aquela cena que é só aquela cena mesmo, que vai passar um trechinho da música, não bote a música toda não, viu, gente? Bote só um trechinho, por exemplo. No início da narrativa do Black Forever, que é o meu livro novo, tem assim, Jacarezinho, Rio de Janeiro, 2023. Um carro de modelo antigo estava passando pelas ruas. Os alto-falantes emitiam um som muito alto. Era uma canção do Racionais. Aí eu coloquei lá um trecho da música, mas eu não coloquei a música toda não, viu, gente? Porque aí eu sei que dá direitos autorais, entendeu? Eu fiz isso só para trazer uma dinâmica diferente, para já trazer não um clímax, mas para trazer uma introdução bem feita à narrativa, né? Para cativar a atenção do leitor, né? Eu fiz isso já para chamar a atenção de cara do leitor. Então você pode colocar, você vai citar a frase de um autor, de um escritor, cite, mas faça as devidas referências, faça a tão conhecida homenagem, cite o nome do artista, certo, gente? Você vai, sei lá, teve tem um personagem, esse personagem é pintor, ele vai fazer a pintura, uma representação da Mona Lisa. Mas cuidado, gente, cite, por exemplo, eu tenho que abrir um parênteses aqui porque o Marcos Coelho, que é meu amigo, ele me ensinou que quando uma obra ultrapassa os 50 anos de existência, ela cai em domínio público. Isso é verdade. Tanto é que se você pegar Alice no País das Maravilhas e outras obras, tais como o Pequeno Príncipe ou o Mágico de Oz, você pode reescrever essa história ou até mesmo você pode escrever uma história diferente. Tem muitos escritores que pegaram Alice no País das Maravilhas e escreveram e remodelaram a história, entendeu? Eles foram processados? Não. Por quê? Porque quando uma obra de propriedade intelectual passa, passa dos 50 anos de existência, ela cai em domínio público. E o que isso significa? Quando cai em domínio público, significa dizer que todo mundo pode fazer uso e abuso. Todo mundo pode fazer gato e sapato, é isso mesmo. Qualquer um pode fazer o que quiser. Se quiser botar um xingamento, bota. Se quiser mudar sei lá, uma palavra da história, muda. Pode fazer o que quiser, gente. Por isso que eu digo assim, os meus livros, quando daqui a 50 anos, eles vão cair em domínio público, né? Mas assim, o que eu quero mesmo é alcançar os meus leitores através da minha literatura.
Então faça as devidas referências, viu, pessoal? Passo de número 9. Tenha precaução entre a realidade e a ficção. Saiba diferenciar a fantasia da realidade. Gente, isso é muito interessante. Porque existem casos específicos, eu não vou citar aqui porque eu não estou me lembrando exatamente. Existem casos em que uma coisa não explica, entendeu? Por exemplo, eu assisti um filme de comédia brasileira em que o casal se separou, né? Marido e mulher se separaram. Aí no final da história, a mulher vai embora no avião e aí o cara chega muito tarde e percebe que ela já está indo muito embora. Ela está indo embora no avião. Só que aí na mesma cena, o cara olha pro horizonte e vê a mulher, uma outra mulher saindo, uma outra mulher igualzinha à esposa dele, saindo de um local lá. E aí o telespectador fica com essa pulga atrás da orelha. Será que era uma irmã gêmea? Será que era uma, sei lá, uma sósia dela? A gente fica com essa pulga atrás da orelha. Só que o filme não explicou isso, tá entendendo? Como é assim um filme de comédia, então a gente não se apega muito aos detalhes, né? A questão da explicação. Porque assim, a comédia também brinca muito com a fantasia, né? Os filmes de comédia brincam muito com essa questão de, como é que se diz? De transgredir as leis da física, né? As leis universais. Então tem coisa que não dá para explicar mesmo. Então tenha cuidado, tenha precaução entre a realidade e a ficção. Tenha cuidado, gente, principalmente quando você está colocando, está descrevendo um personagem que está tendo um sonho. Cuidado, gente, cuidado mesmo, cuidado quando você for descrever. No sonho você já sabe muito bem que qualquer coisa é possível, não é? Tanto é que se você observar, eu sempre sou chato de citar Alice no País das Maravilhas, mas é porque Alice no País das Maravilhas tem muita coisa referencial. A maçaneta da porta, quando a Alice já está sonhando, né? Ela já está em sonhos. A Alice, quando chega lá nas regiões subterrâneas, depois que ela entra pela Toca do Coelho, ela tem contato com uma porta, só que a porta não se abre. Aí ela apertou a maçaneta e, e durante o diálogo a maçaneta fala uma frase bem interessante. Aqui nada é impossível. Por quê? Porque no sonho nada é impossível, realmente nada é impossível. No sonho você pode ficar alto, magro, moreno, com os olhos azuis, roxos, lilás, amarelos, verdes. Você pode ficar do jeito que você quiser. E você pode modificar qualquer matéria a seu próprio modo, entendeu? Por isso que essa coisa do sonho é uma coisa que. Por isso que existem vários livros de autoajuda e livros de psicologia que tentam explicar sobre a questão do sonho, mas o sonho ele é uma coisa que eu considero assim sobrenatural, porque a gente trabalha muito com o poder da imaginação. Então tenha cuidado quando você for descrever a realidade e a fantasia. Saiba separar uma coisa da outra. Mesmo que seja a própria fantasia, a literatura fantástica, ou terror, porque não é só a literatura fantástica que mexe com fantasia. A fantasia está em outros gêneros também, como o terror, o suspense, o humor, certo? Tenha cuidado, saiba fazer essa diferenciação entre a fantasia e a realidade, porque isso pode ser nocivo para você e também para o seu leitor. Passo de número 10. Gente, eu vou ter que comentar cada um desses tópicos. Você também pode trabalhar com outras possibilidades, como por exemplo, o que teria acontecido se fulano fizesse diferente? Você pode trabalhar com essas possibilidades, gente. Tanto é que o narrador, né, tem história que não, assim, geralmente toda história tem um narrador, né, porque vai descrever os fatos. Porque se tiver só diálogo, aí não é narrador. Aí como é peça teatral, tá entendendo? É só peça teatral, tá entendendo? Que tem os diálogos entre os personagens. Mas até entre os diálogos tem que ter
um interlocutor, um intermediador da ação entre os personagens, dos diálogos, que é o locutor, o narrador, melhor dizendo, certo? O que teria acontecido, por exemplo, no filme Lisbela ou Floresbela, acho que é Lisbela e o Prisioneiro, um filme de romance brasileiro, tem muito essa coisa do narrador falando, e se o personagem fizesse diferente, como seria? Né? Aí tenta mostrar como seria caso. Gente, uma coisa que é dono disso é o Everybody Hates Chris. Todo mundo odeia o Chris, cara. Aquela série que passava, até hoje passa na Record, se eu não me engano. O próprio Chris, que é o narrador da história, que já é ele adulto, caso você não tenha percebido, já é ele adulto narrando a infância dele, a infância e a adolescência. Ele tem umas cenas engraçadas que ele fala assim: se fosse desse jeito, teria acontecido assim. Aí passa aquela cena engraçada. Ou então teria acontecido assim. Aí passa outra cena engraçada. E por aí vai, tá entendendo? É muito bom trabalhar com essas possibilidades. Você está trabalhando com possibilidades, tá entendendo? Não é que você está brincando com o tempo, passado, presente, futuro. É porque você está trabalhando com possibilidades. Tem uma cena também que é da hora, bicho, que é a cena lá do o curioso caso de Benjamin Button, que é uma cena lá que o cara parece que é atropelado. Aí o narrador, que é o próprio Benjamin Button, ele fala: se fulano não tivesse atravessado a rua, que não tivesse feito isso, que fulano não tivesse ido para não sei aonde, que fulano não tivesse olhado o relógio, que fulano não tivesse feito isso, não teria acontecido isso. Você está trabalhando com as possibilidades, está entendendo? Não é brincar com o tempo. Você pode até brincar com o tempo, certo? Porque, como eu falei, o céu é o limite. Você pode escrever o que você bem entender. Mas saiba fazer isso de uma forma organizada, gente. Porque tem gente que aí vai acabar embaralhando os fatos, entendeu? Ao, ao outro tópico. Será que o final da história seria o mesmo se a história começasse assim? Também trabalhar a questão do começo, né? Se a história começasse desse jeito, como seria? Aí você pode brincar com o narrador, né? O narrador, ele tá lá simplesmente. A função de um narrador na história, gente, é simplesmente narrar os fatos. Mas isso não significa dizer que o narrador tenha somente, exclusivamente que narrar a sucessão de fatos. Ele pode também questionar o telespectador, ou então o leitor que está lendo o livro, né? Igual o desenho Dora, né? A Dora pergunta, onde é que fica isso? Onde é que fica aquilo? É a Dora que pergunta. Mas tem um narrador que também trabalha como locutor, ele vai perguntando para o telespectador, ajude a Dora a encontrar onde está a árvore. Ajude ela onde está a pirâmide, onde está isso, aquilo. Você vai ajudando, né? Porque o narrador ele está interagindo com o leitor ou então o telespectador. O que o protagonista ou a protagonista fez poderia mudar a vida de alguém. Você tem que trabalhar com essa possibilidade também, gente, porque o protagonista ele não é apenas a ideologia do protagonista é que ele se dê bem e os outros se ferrem, entendeu? E não é bem assim. Não é bem assim. Tá entendendo? Às vezes tudo bem. Nem todos viveram felizes para sempre, né? Mas assim, você tem que contribuir para que tudo dê certo para todo mundo, sabe? Minha mãe sempre criticou novelas, né, mãe? Minha mãe sempre que, ó, a mamãe aqui falando, minha mãe sempre criticou novelas porque muitas novelas contavam apenas o final do protagonista, né, mãe? O final do protagonista, mas não falava sobre o final de outros personagens. Aí tanto eu como ela, a gente se perguntava, peraí, gente, cadê os outros personagens? O capítulo final não dá conta de contar o final de todos os personagens. Então, tem que ter. É por isso que tem os capítulos finais. Só que os capítulos finais não davam conta de contar o final dos outros personagens. Aí ficava só a história do ou da protagonista. Né? Aí fala aqui, mãe, vem falar aqui. Eu vou chamar minha mãe aqui, gente. Vai participar em primeira mão pela primeira vez aqui.
Pode falar aqui no microfone, mãe. Vem cá. Fale aí a sua opinião sobre as novelas, a sua queixa que a senhora tem contra essas novelas que narram aí somente a história do protagonista. É porque é muito chato, porque a gente espera um final feliz, um final que a gente possa entender, e aí eles ficam o tempo todo enrolando, 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 passa uma coisinha hoje, aí passa aquelas coisas que é para passar só no final da novela, não passa. Por quê? Porque o último capítulo, eles querem terminar na última semana, eles querem terminar coisas que era para terminar para passar o tempo todinho, 2 meses, eles querem terminar tudo só no final da semana. Aí não tem condição da gente assistir uma novela não sei quantos meses e eles quererem que aconteça no final as coisas que a gente espera não dá para passar. Aí eles terminam a novela sem a gente entender porcaria nenhuma. Aí o telespectador fica insatisfeito, né, Com dona Joana? certeza. Fica muito É desse insatisfeito. Gente, ó, quem tá falando aqui é uma noveleira chamada Dona Joana. Ela entende, não subestime ela não, gente. Ela pode ser analfabeta, mas assim, ela, ela tem muita experiência. Ela tem muita experiência assim com novela, entendeu? Ela já assistiu Selva de Pedra, já assistiu Meu Pé de Laranja Lima, já assistiu Beijo do Vampiro, já assistiu A Usurpadora, que fez um tremendo sucesso no SBT. Já assistiu outras e outras, várias e várias outras novelas, tá entendendo? E, e eu dispenso comentários religiosos, viu, gente? Ah, que novela é pecado? Não, gente, não é, pecado é você falar da vida dos outros. Isso sim é pecado. Então, por mais indouta, por mais incauta que seja minha mãe, mas ela tem noção das coisas, entendeu? Por mais sem, assim, por mais que o telespectador, o leitor, não tenha um senso crítico, né, uma opinião formada, mas ele tem noção do que está acontecendo, tá entendendo? E os capítulos finais deveriam ser feitos para explicar o final de todos, se possível, era para explicar o final até dos empregados dos protagonistas. Mas assim, infelizmente nem todo novelista, nem todo autor faz isso. E isso é um erro muito grave, tá entendendo? Tem que contar a história de todos. Você começou com os personagens, termine com eles. Não se aplique somente a descrever apenas a trajetória final dos protagonistas, não. Você acabou de ouvir aí a opinião da minha mãe, né? É uma opinião válida, né? Ela pode não ter senso crítico, ela pode não ser formada em teatro, novela, pode não ter uma formação acadêmica na universidade, mas ela sabe o que é uma boa novela e ela sabe o que é uma novela ruim, entendeu? Tô te falando, por que, Bratão? Você tá falando de livro ou de novela? Gente, novela é, é proveniente de livro, certo? Primeiro o autor escreve o livro e depois o livro é transformado em novela, tá entendendo? É uma novela. Aí já é outro gênero, entendeu? Mas é narrativa, é tudo narrativa, tá entendendo? Você escrever um romance, uma novela, uma peça teatral, tudo isso é narrativa, entendeu? Ó, outra coisa? Outra coisa, o erro, ó, que o erro pode ser considerado, que o erro pode ser considerado fatal. Que erro pode ser considerado fatal para o desenrolar da história? Gente, um simples erro pode colocar tudo por água abaixo. E você tem que levar em consideração de que você está escrevendo, você está defendendo uma coisa com unhas e dentes. Você está defendendo o seu livro com unhas e dentes, gente. Tenha cuidado com isso. Então você tem que levar a sério tudo para ficar top, 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 top. Você está defendendo todas as ideias, você está defendendo todas as páginas, você está defendendo o prefácio, o sumário, a dedicatória, as conclusões finais, as considerações finais, o sumário, você está defendendo tudo, a capa, você está defendendo o livro por inteiro. Você não está defendendo só o conteúdo, você está defendendo o livro inteiro. Tá entendendo? E a coisa mais importante que você está defendendo é o seu nome. Porque o livro seu
tem o seu nome e o seu sobrenome, ou então o seu nome completo. Então aí você vai por água abaixo o seu nome. É o seu nome que está correndo risco, entendeu? Então qualquer erro pode ser fatal. Preste atenção nisso, viu, gente? Beleza? O vilão, outra pergunta. O vilão poderia ter virado uma pessoa boa? Gente, isso é uma coisa que não é nova, isso aí já acontece em novela, em série, em todo tipo de mídia, né? O vilão, né? Eu me refiro ao vilão físico, não é o vilão abstrato, não. É o vilão concreto. O vilão, e eu acho muito legal essa ideia de que o vilão se torne uma pessoa boazinha. Por exemplo, o filme The Mission, A Missão, tem um cara que se comporta como vilão, porque ele estava sequestrando os índios e levando para a Europa, né? Ele estava contrabandeando pessoas, seres humanos. Só que aí ele acaba cometendo um crime, né? Ele apaga o irmão dele por motivo de traição, porque ele amava uma mulher. E aí ele fica com esse trauma, né? E o padre pergunta se ele estaria disposto a pagar pelos pecados dele. E aí ele começa a. Eu não vou contar o resto da história não, porque é muito longo, mas ele parte nessa trajetória de para se redimir, entendeu? Para pagar pelos pecados dele. E ele acaba passando de vilão para uma pessoa boa. E é muito legal ver isso, gente. Eu acho muito legal essa ideia aí. Porque tem gente que tem aquela ideia, aquela famosa ideia, né? Bandido bom é bandido morto. Mas nem sempre é assim, gente. Às vezes o bandido pode mudar o seu comportamento, pode se transformar numa pessoa boa. É triste quando não tem mais jeito, né? Aí como se diz, aí pode apagar mesmo que não adianta mais não. Mas é muito legal essa ideia. Eu acho, apesar de não ser tão original assim, eu acho muito nobre essa causa aí do vilão se tornar uma pessoa boa. E não é só o protagonista que tem essa capacidade, não. Qualquer outro personagem pode mudar o coração, pode mudar o comportamento do vilão. Olha, o último tópico. O conflito teria sido diferente se o protagonista ou a protagonista estivesse mais preparado. Que, por exemplo, se a Chapeuzinho Vermelho tivesse preparada para derrotar o Lobo Mau, não precisava vir o caçador. Não precisava do caçador. Mas a Chapeuzinho Vermelho estava despreparada. Primeiro, porque ela não estava devidamente armada. E segundo lugar, porque ela era apenas uma criança inocente, entendeu, gente? Então ela não tinha condições físicas e, digamos assim, bélicas, né? Ela não tinha material bélico para combater o lobo mau, né? Ela só tinha a inocência dela e a esperteza dela, né? Tanto é que, devido à inocência dela, o lobo mau não devorou ela, apesar de que o lobo mau já estava decidido a cometer tamanha façanha. Mas assim, o protagonista, ele nem sempre está preparado, né? Por exemplo, no livro O Código da Fantasia, a protagonista Lara, ela não está preparada para enfrentar o vilão final. E o que acontece? Ela acaba sendo socorrida, certo? Eu não vou mais dar spoiler porque senão fica sem graça. Aí, gente, tem que levar em consideração isso. O protagonista, você não pode ter aquele estereótipo de um herói que já nasceu preparado, né? Eu tenho até uma frase filosófica que fala que o maior idiota é aquele que acha que já nasceu preparado. Então, ninguém nasce preparado, ninguém já nasce empenhando uma espada, ninguém já nasce, sei lá, desempenhando um papel importante na sociedade. Não, a gente vai se moldando o nosso caráter e as nossas habilidades, certo? E a gente precisa descrever isso na narrativa para isso não ficar no anonimato, para isso não ficar obscuro para o leitor, certo, gente? Espera bem que eu pondei bem aqui de slide. Então é isso, pessoal. Obrigado pela sua atenção. Essa foi a aula de número 4. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desta aula. Eu acho que eu ultrapassei até o limite. Eu peço desculpa se eu ultrapassei o limite, mas é porque eu me empolgo bastante quando eu falo desse assunto. Eu gosto muito de falar sobre escrita criativa e é como eu falei para vocês. Eu não vou ficar somente nessa questão das aulas, não, gente. Eu vou ler
outros livros para você, livros que de outros autores que falam sobre escrita criativa, sobre o processo de criatividade, o processo de escrita criativa, beleza? Quem quiser conversar comigo, eu vou dar as minhas redes sociais. Eu tenho o meu e-mail, que é o rodriguesubiratã788@gmail.com, rodriguesubiratã788@gmail.com, e tem o meu WhatsApp, que é 999820768. Vou repetir: 999820768. Beleza, pessoal? Eu vou deixar na descrição os meus contatos, caso alguém tenha alguma dúvida, queira saber sobre alguma coisa. Eu não sei de tudo não, gente. Eu estou nesse processo de aprendizagem. Cada dia eu vou aprendendo uma coisa nova, porque a cada dia eu estou buscando, viu, gente? E se você quiser deixar as suas sugestões nos comentários, ou então quiser falar pessoalmente comigo, no privado mesmo, pode mandar, não tem problema nenhum. Se você quiser mandar algum conteúdo que esteja relacionado com o propósito deste canal, que é abordar sobre o processo criativo e sobre a criatividade de escrever, certo? Mande para mim, pode seja slide, pode ser um artigo, uma monografia, que aí eu vou destrinchando, analisando o material, viu, gente? Então, muito obrigado desde já pela sua atenção. Esta foi a aula de número 4. Muito obrigado, Deus abençoe e até a próxima, viu, pessoal?